intervenção, e esse projeto de intervenção a gente colocá-lo em ato durante o curso, e ter esse projeto de intervenção como não acabado, ele tem vamos dizer assim, a potência e a força de mostrar que a gente realmente não pode ter nas nossas perspectivas de formadores e de pessoas em formação, né, o sonho de dizer onde eu vou chegar, né, aqui daqui a um determinado tempo. Na verdade, o processo de formação é dinâmico, né? Ele se realiza a cada dia. Embora a gente já tenha ouvido falar dessas coisas, é importante sempre a gente lembrar, porque a gente tem a tendência de ver o fim do caminho, né, como alguma coisa estática. Na verdade, se nós estamos todos aqui, em diferentes faixas etárias, é porque a gente de alguma forma está desassossegado com o que está acontecendo. O que está acontecendo ao nosso redor, a formação, com o sistema de saúde, e acontecendo até com nós mesmos. Eu penso que esses movimentos de implicação que a gente faz durante a vida mostra também uma necessidade da gente mudar, da gente se renovar, da gente buscar novos caminhos. O projeto de intervenção de vocês dialoga com o que o eixo 4 coloca. A beleza do projeto de intervenção é porque ele levanta o véu sobre uma coisa que vocês estão vivendo profundamente, uma coisa que está incomodando vocês. É isso? Não é qualquer projeto de intervenção. É um projeto de intervenção que foi tratado, construído coletivamente, se espera, né? Mas que é uma preocupação. O eixo traz um acúmulo de diversos autores, um acúmulo, eu diria, da construção social do conhecimento. Então esse diálogo vai ser muito interessante, porque tanto o eixo como o projeto, eles vão se questionar mutuamente. Pode ser que o eixo não dê conta do projeto, e pode ser que o projeto faça com que o eixo avance. Fundamentalmente porque nós vamos estar trabalhando com o real, e o real que é permanente mudança, e a gente sabe que é nessa mudança do real que a gente avança. Quais são as intencionalidades, então, deste eixo? Primeiro, ele mostra, apesar de a gente às vezes falar da reforma sanitária com uma certa, como eu diria, fugiu a palavra assim, um certo saudosismo, na verdade foi lá que tudo aconteceu. E a beleza da reforma sanitária está não no fato dela ter acontecido, ou até dos seus desdobramentos, porque foi um movimento social. Essa é a beleza e a força desse projeto. Então o eixo tem a vontade, tem a expectativa de trazer essa realidade para as nossas vidas, porque é importante que a gente recupere alguns daqueles sentimentos, alguns daqueles sonhos que sonhamos possivelmente por outros de nós no passado. O eixo também busca trabalhar os movimentos de mudança na formação. Ele traz o movimento de mudança, né, como uma necessidade permanente da nossa formação, do nosso fazer docente. Mudança que, quando a gente fala de mudança, a gente fala de uma coisa para outro lugar. Na verdade, não existe mudança. O eixo quer mostrar que existe uma dinâmica da vida que faz com que a cada passo a gente perceba que outros passos deverão ser dados, né? E o eixo também fala da micropolítica da vida do professor. Os embates diários que ele tem com a prática dele, com os seus sonhos, com as suas decepções, né? Com o alunado, com outros colegas, entre nós. É o fazer do dia a dia que esse eixo então quer chamar para o andamento. E a intencionalidade dele é fomentar práticas docentes comprometidas, né? Não qualquer compromisso, mas fundamentalmente com os compromissos da saúde para toda a população e, é claro, também das diretrizes curriculares das famílias. Apesar de nós já termos falado bastante sobre as diretrizes,
penso que nós não chegamos a falar suficientemente sobre elas, porque elas não representam apenas um momento da vida do nosso processo de educação no país. Elas representam também, da mesma forma que a reforma sanitária, um movimento social. Alguma coisa que aconteceu a partir da construção de algumas pessoas. Pode ser que não a pujança da reforma, mas certamente não foi alguma coisa que foi gestada apenas nos gabinetes. Eu penso que é um misto na construção dessas diretrizes curriculares. Então, por causa desse foco que eu já coloquei e um pouco da intencionalidade do eixo, a gente pode perceber que esse é um eixo, como os outros, importantíssimo. Porque ele fala também não só das questões, mas ele traz à tona para nós o nosso protagonismo. Na verdade, o protagonismo ele já é real quando vocês vêm passar 2 ou 3 dias aqui em Brasília, deixando lá as suas famílias, os seus espaços de trabalho, né? E o que se espera então é um protagonismo de todos nós, né? Que faça com que a gente possa caminhar esse processo de mudança da formação. Então, voltando um pouco à questão da reforma, eu diria que esse eixo e esse curso ele tem um ideário e uma intencionalidade, uma âncora no movimento social, tanto no processo de preparação da conferência, como na resistência democrática que nós vivemos naquele momento e culminou com a convocação da Constituinte, né? Nas conquistas constitucionais da área, na criação do SUS e nas lutas de todos os milhares de cidadãos. E aí eu entro então já com uma referência ao quadrilátero da transformação, que fizeram a gestão e produziram esse movimento. Os gestores, os professores, os estudantes, o controle social, a população e a classe trabalhadora. E a ideia é a gente lutar então por um SUS público e universal. Podem parecer palavras antigas, já ditas muitas vezes, mas é um ideal que ainda a gente persegue e a gente faz parte disso, de forças sociais progressistas, né? Eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que construir durante a nossa trajetória. Faz parte também esse eixo do movimento social vinculado à educação e à saúde e ao processo de construção das DCMs, e também, como já falei, o movimento de trajetória social. E a gente pode dizer que todo esse movimento teve não só na organização social da reforma sanitária a sua origem, a sua força, mas também outros movimentos buscavam a mudança na formação na área da saúde. Eu cito aqui de forma específica o movimento social da Rede Unida, que desde mais de 25 anos ele vem congregando pessoas que têm essa disposição da mudança e que se unem em volta desse mesmo ideal. Vejam, coisas duradouras, movimentos que permanecem, que têm a capacidade de se transformar, são movimentos nascidos justamente dos movimentos sociais. Por isso que esse coletivo aqui tem potência, porque na verdade nós estamos implicando as nossas vidas para fazer mudança na graduação, né? Que são nossas vidas reais, nossas vidas de produtividade. Podemos citar também como espaço de organização em que o eixo está trabalhando, assim na ENF, a Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médio, a DENEM, que é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, assim como a ABEM Enfermagem, a ABEM Medicina, né? E a ABENO, que é a Associação Brasileira de Odontologia. Outras associações surgiram um pouco depois, algumas inclusive a partir do movimento da Constituição do FINEPAS, que eu vou falar daqui a alguns minutos, né?
Mas esses movimentos estavam próximos ao movimento da reforma sanitária e conseguiram manter viva essa chama da mudança. Eu penso que esse movimento aqui hoje, nosso, assim como o movimento dos ativadores de mudança, são marcos na história e são marcos que não vão deixar não vão subir tão cedo, né? Vão permanecer nas nossas lembranças, não só porque eles significaram, mas também da construção que eles serão capazes de realizar. Quanto às DCMs, elas contêm em sua formulação os princípios que norteiam a atenção à saúde do Brasil, tais como a abertura para os avanços pedagógicos e a sensibilidade às demandas dos setores organizados da sociedade. É particularmente importante a orientação das DCM para que os projetos pedagógicos dos cursos sejam construídos coletivamente, sendo que esse espaço possível é um espaço possível e propício ao protagonismo. Novamente, os movimentos sociais. Mais recentemente, a partir de 2005, em parceria com o Ministério da Saúde, então foi criado o FINEPAS, que é um espaço de organização das associações de ensino que buscam, no contato e na soma de esforços, criar condições favoráveis para que a gente tenha uma formação mais voltada para as nossas necessidades da nossa população. E importante no nascimento do FINEPAS foi o foco que se deu à integralidade do cuidado da saúde. Ou seja, em todas as ações que foram desenvolvidas aqui no momento, esse princípio do SUS foi tratado com muito carinho. E ele foi dito, pensado e repensado por centenas de pessoas desse país. E esse também se constitui um movimento social importante. Cabe também aqui uma referência, que diz respeito ao nosso eixo, aos projetos únicos, que seria uma nova iniciativa de educação dos profissionais da saúde, e os projetos ITA, que são os projetos de integração docente assistencial. Anteriores a 2003, esses projetos, mas que estão também no corpo dessa construção. Então, se vocês nos perguntarem quais que são as portas de entrada desse eixo, eu diria que a grande porta de entrada desse eixo é justamente essa capacidade de mobilização das pessoas, essa capacidade de nós nos unirmos quando a gente acredita em alguma coisa. Porque quando a gente faz isso, os nossos atos, os nossos movimentos, são mais do que atos e movimentos em si. Eu diria que são parte da nossa vida. Então, posso dizer com muita tranquilidade, como eu falei para o pessoal hoje na parte da manhã, que a porta de entrada também seria essa coisa aí, esse movimento faz parte da minha vida. Ele é constitutivo da minha existência. Ele é possível de eu trabalhar de forma ativa e me orgulhar do que eu estou fazendo. Penso que se nós não tratarmos deste nível, esses movimentos, diria mesmo na base de um ideal, um objetivo de vida, nós somos fadados à tristeza, somos fadados ao isolamento, porque a vida, os movimentos hegemônicos, seja na área da educação como na saúde, são muito pesados e nós individualmente não conseguimos avançar. E hoje pela manhã também alguém fez uma pergunta que me deu o seguinte insight: quem sabe a gente não precisa aproveitar de forma mais efetiva os movimentos que já estão acontecendo, as coisas que já estão surgindo, os espaços que já estão se abrindo, porque nós temos que inventar a roda o tempo todo. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter a capacidade de ter o que a gente chama de um olhar perspicaz e agudo e forte e radar sobre o que está acontecendo à nossa volta. Vamos procurar talvez encontrar essas oportunidades e fazer delas alguma coisa que nos alegre, que nos mande para frente também.
Já o processo de educação permanente, ele já existia durante o desenvolvimento dos projetos IDA e UNI, quando se percebeu que a formação profissional não poderia acontecer apenas quando as pessoas estavam nas escolas, nos cursos de formação, mas deveria se construir um processo durante toda a vida. Pensando no quadrilátero da formação, eu penso que aquele é um espaço privilegiado também de construção da mudança, de construção e da elaboração da formação profissional. Porque é lá que acontece o contato e é lá que acontece a relação entre o que se pretende formar, que está na cabeça das pessoas, e com o que a realidade exige. Só mesmo na realidade, só mesmo no contato diário e permanente com os serviços e com as dificuldades que nós temos para atender as necessidades da população, que nós vamos encontrar as respostas necessárias para a gente formar profissionais melhores, profissionais com perfil mais adequado para atender às necessidades das pessoas. No desenvolvimento desse campo, incorpora-se também o elemento fundante, ou seja, o compromisso social. Na EB, o objeto do processo formativo desloca-se da reprodução do conhecimento pré-estabelecido para os problemas que surgem no cotidiano do trabalho. O processo de trabalho em outro espaço de aprendizagem tem potência de revelar o conflito entre o cotidiano da prática e o conhecimento formal. Dessa forma, a educação permanente dos profissionais de saúde conquistou status com a política com criação, então, que a gente já conhece, da Secretaria de Gestão do Trabalho. Em relação às políticas de saúde e da formação em saúde, pergunta-se: qual que é o lugar do professor? Qual que é o lugar nosso? Qual é o lugar das pessoas que trabalham com formação e educação? É uma outra janela. Inegável o seu papel de referência no processo formativo, chamado a mediar relações por vezes conflituosas e preconceituosas da comunidade acadêmica em relação ao SUS e, pior ainda, em relação às pessoas que são atendidas pelo sistema, pelas pessoas marginalizadas. Mais do que uma aproximação mediada pela compaixão e pelo sentimento do dever profissional nesses casos, o desafio do professor é fazer do momento pedagógico nessas situações oportunidade de escancarar o abismo existente entre a realidade e os princípios finalistas do sistema. Só mesmo a realidade crua, só mesmo o contato com a miséria, só mesmo o contato com a falta de saúde, ou com aquela criança, como o livro colocou no vídeo, pode ser capaz de mobilizar as pessoas quando elas têm um alto grau de resistência e aversão, ou até uma certa vacina em relação aos problemas sociais. Como nós vamos agenciar o aprendiz para a igualdade de oportunidade entre todos e todas e para o compromisso político? Como que nós vamos fazer diferente e fazer diferença como docentes? Não basta mais que cada um de nós repita o que está sendo feito ou replique experiências. E parece que o que se exige de nós hoje é realmente uma capacidade de inovação. E a capacidade de inovação, ela pode ser potencializada pelas experiências de outros. Mas ela só vai se tornar potente mesmo e efetiva quando a gente conseguir inovar nas nossas práticas diárias. E penso que não precisamos fazer grandes inovações possíveis, desde que a gente faça essas inovações acreditando nelas, e que a gente possa ter em relação a elas uma perspectiva crítica e a capacidade também de renovar essa renovação à medida que o tempo passa. A beleza da coisa não está na renovação em si, mas é a possibilidade de que for renovado avançar ainda mais. E o professor, no seu processo de formação
Isso um pouco que nós estamos fazendo aqui hoje. No que tange a formação do professor universitário, hoje é hegemônica a concepção de que que essa formação deve acontecer tendo como base as atividades de pesquisa. Entretanto, nem sempre foi assim. Até os anos 60 e 70, a universidade formava professores para trabalhar com profissionais de diversas profissões. A partir da década de 70, então, percebeu-se que a universidade seria um espaço de fortalecimento, de crescimento do Estado Nacional por meio da pesquisa. Como então os professores fazer esse papel? É forte nos jogos. E o que acontece? À medida que o professor avança nos projetos de pesquisa, foca o olhar em um objeto cada vez menor, de uma forma mais aprofundada, quando a sua análise da realidade é uma análise pontual, nós vamos perdendo a nossa capacidade de ver ao redor. Perdemos a capacidade de perceber as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos acostumamos com a certeza da técnica, com a capacidade de controlar todas as variáveis, e é mais confortável para nós viver esse sonho do que a gente lidar com os problemas cotidianos todos os dias. É isso? O desafio é a gente ter a coragem de buscar os problemas cotidianos e dar soluções para eles. Penso que o eixo traz um pouco dessa perspectiva quando você fala do protagonismo docente. Porque o protagonismo docente não é para o que já está pronto. O protagonismo só é protagonismo enquanto há novidade. Porque o que já está posto e o que veio por inércia acontece, não exige de nós, na minha opinião, nenhum protagonismo. O protagonismo acontece quando a gente tem que inovar de uma forma permanente as nossas práticas. Ainda em relação aos professores universitários, a grande maioria de nós aprendeu a ser professor mediante um processo de socialização, em parte intuitiva ou autodidata, ou seguindo o modelo daqueles que foram considerados bons professores. Na verdade, todo professor, se a gente teve a nossa formação dessa forma intuitiva, a gente se espelha em outro professor que, de certa forma, nos encantou. Só que o encantamento que esse professor nos trouxe, ele sofre de diferentes interferências nas nossas vidas. Nos encantamos com esses docentes quando éramos jovens. É isso? Quando a gente começou a sonhar em ser professores. Será que esse encantamento não nos trouxe uma visão talvez um pouco distorcida dessa prática docente? Por que replicá-la no momento atual, no hoje, quando nós tivemos transformações sociais tão profundas? Conversando com uma colega nossa ontem, ela dizia: olha, eu não consigo mais evitar que os meus estudantes deixem de consultar o celular durante as aulas. Nem os pactos que eu fazia com algumas turmas de utilizar o celular só no intervalo eu não consigo mais fazer. Porque se ela vai pactuar com eles uma postura responsável, eles colocam de forma bastante tranquila que aquilo faz parte do cotidiano deles, faz parte do montante, de todos os momentos da vida deles. Como é que nós vamos lidar com essa questão? Se não trabalhar com eles de uma forma cuidadosa e inovada essa realidade. Vamos forçar uma situação que não se aplica, trabalhar com autoridade, impor as nossas vontades? Será que necessariamente esse celular não pode ser consultado na sala de aula? Será que eu não sou capaz de reter a atenção do estudante mais do que o celular? Será que eu estou numa posição defensiva? Essas questões precisam aflorar na nossa mente, no nosso fazer diário. Não estou aqui pregando uma anarquia, mas estou dizendo da realidade. Todos de nós consultamos celulares
esses 40 minutos que nós estamos aqui. Todos certamente com uma ação justa. Quem somos nós, então, para entrar na cabeça das pessoas para fazer esse julgamento? Então, o protagonismo do docente é justamente lidar com essas soluções, essas situações novas, e ter em relação a elas uma postura serena, uma postura tranquila, e debater com nossos pares de forma coletiva, em momentos colaborativos, como é que eu posso lidar, como é que nós podemos lidar no coletivo nas nossas escolas com essas questões. No ambiente acadêmico existe pouca valorização da formação pedagógica do professor. Isso pode ser atribuído em parte ao desmerecimento da atividade de ensino, onde os estímulos para a atuação e os critérios de progressão na carreira têm se fundamentado mais na produção científica que no exercício da docência. Aqui não se faz nenhuma crítica à pesquisa e ao seu retorno em favor da formação docente, mas sim ao paradigma da ciência moderna na sua concepção mecanicista do mundo, onde prevalece a codificação, a neutralidade e o predomínio de uma razão instrumental sobre as demais dimensões do conhecimento humano. No que tange ao desenvolvimento docente, a pesquisa e a reflexão, assim como as teorias, são sempre potencialmente úteis, quando não entendidas como definidoras de forma imediata de uma prática ou de um agir, como quer a perspectiva positivista, mas são ferramentas que permitem ao indivíduo trazer para a cena da sua vida as suas potências. O atual processo de formação docente parece que o desenvolvimento técnico e científico do professor não é acompanhado por uma sensibilidade para perceber as múltiplas dimensões da organização social. Essa questão eu já coloquei anteriormente com vocês. Outro aspecto importante foi o que o Ivo falou agora mesmo, e eu retomo aqui, dizendo que a nossa prática docente acontece na cultura, onde se apresentam teorias, normas, instituições, valores e ideologias que passam a ser conteúdos da aprendizagem e para o qual contribuímos, quer sejamos teóricos, práticos, especialistas ou leigos. A cultura extrapola a ideia de costumes e tradições e incorpora mecanismos de controle, planos e regras que regem as condutas. Nesse sentido, a prática educativa é um campo de lutas, concorrências, espaços de poder. Na sala de aula, outras questões emergem na vida docente. É no espaço pedagógico da sala de aula, como cenário de prática, que é possível reinventar o fazer docente, vivenciando práticas pedagógicas que fugem da repetição e da transmissão dos modelos. Esse entendimento da complexidade em que está implicado o processo de formação mostra a necessidade de novas configurações para uma prática educativa. Portanto, não há espaço para o espontaneísmo ou para a acomodação, mas para a formação e o esforço permanentes. O caminho possível seria mobilizar a diversidade cultural e social existente na sala de aula, para com isso, a gente repensar o modo de cuidado e de saúde e criar outras possibilidades para a rotina acadêmica. Eu penso que a presença de nós todos aqui hoje mostra um pouco essa inquietação, e eu penso que a gente está um pouco aqui. Os espaços onde acontece a formação profissional são complexos também. Primeiro, a escola. Nela interagem diferentes sujeitos com diferentes concepções de ensino e diferentes posturas frente à vida e à profissão. Existem diferentes interesses nas corporações profissionais que interferem na formação, propondo modelos de práticas na produção do cuidado, nas relações entre as profissões, diferentes formas de produção do sucesso profissional, do modelo profissional do sucesso. Tudo isso interfere nas nossas relações de sala de aula e na vida dos nossos estudantes do aprendiz. Também é na universidade que disputam diferentes modos de produção do conhecimento. A legitimação de alguns saberes, a
a deslegitimação de outros, condições de subordinação pelo status de conhecimento em algumas áreas e consequente interferência nas relações interpessoais. Isso mexe na vida nossa, nas nossas vidas, nas nossas relações com os nossos pais. Também durante a formação e muito nas escolas, que se produz uma determinada forma de olhar o corpo adoecido das pessoas, ou adoecendo na terra, como lugar físico doente ou sadio, e se doente com algum problema restrito a esse corpo, quando então se enquadra o indivíduo em situações normais e anormais existentes. Volta com muita propriedade o que o Ivo colocou para nós no vídeo. O outro espaço complexo onde acontece a formação é o próprio SUS. O SUS está nas grandes metrópoles e nas cidades menores. Em qualquer lugar se percebe, em lugares que a gente percebe avanços, em outros onde a organização desse SUS é insuficiente e incipiente. Nesses municípios, a mobilização social em torno das questões de saúde mostra diferentes intensidades. Nós temos o SUS produzido pela indústria, com a produção de medicamentos e equipamentos. Existe o SUS que nasceu na reforma sanitária e é perseguido, então, por pessoas de formação e cultura progressista. É possível encontrar também nesse SUS diferentes intensidades de participação das profissões do sistema único. Nós temos diferentes faixas salariais, diferentes formas de trabalhar, diferentes formas e intensidades de dedicação. Ou seja, o espaço do Sistema Único de Saúde, o serviço é um espaço complexo também. Então nós temos dois espaços complexos com que a gente lida todos os dias. É o espaço da escola e o espaço das práticas. Eu penso que é difícil nós exigirmos dos professores assim total equilíbrio frente a essa incerteza que acontece na vida todos os dias. Muito bem. Os nossos projetos de intervenção, eles buscam dar soluções públicas a problemas públicos, como a Dani Marcos falou hoje pela manhã. Então eles precisam ser efetivos, eles precisam ser transformadores, eles precisam incomodar as pessoas, eles precisam nos incomodar. Eles devem ter nascido de problemas do que a gente vive diariamente. Eu vou então fazer uma experiência com vocês. Vou ler para vocês, como eu li na parte da manhã, um trecho de um dos livros do Chon, onde ele fala de dois espaços: o espaço do pântano e o espaço do cume do monte. Pode ser que alguns de vocês já conheçam esse livro, um livro muito conhecido, é um trecho muito forte. E desde o momento que eu li esse trecho do livro desse autor, eu me impactei de tal forma e fui mobilizado para entender que a minha relação com os problemas diários no campo da saúde e da educação, ele não tem mais guarida, ele não tem mais sossego. É impossível lidar com certas situações e ficar tranquilo. Então, o que o texto faz? E nós vamos então pegar o nosso projeto, que nós elaboramos com tanto carinho, e vamos então ler o texto, ouvir o texto e olhar para o nosso projeto. Na topografia irregular da prática profissional, há um terreno alto e firme, de onde se pode ver o pântano. No plano elevado, problemas possíveis de serem administrados prestam-se a soluções através da aplicação de teorias e técnicas baseadas em pesquisa. Nada contra a pesquisa. Na parte mais baixa, pantanosa, problemas caóticos e confusos desafiam soluções técnicas. As mesmas soluções que serviram para o topo não servem para o plano. A ironia dessa situação é o fato de que os problemas do plano elevado tendem a ser relativamente pouco importantes para os indivíduos ou o conjunto da sociedade,
ainda que seu interesse técnico possa ser grande, enquanto no pântano estão os problemas de interesse humano. O profissional deve fazer a sua escolha. Ele permanecerá no alto, onde pode resolver problemas relativamente pouco importantes, de acordo com os padrões do rigor estabelecido, ou descerá ao pântano dos problemas importantes e da investigação não rigorosa. Ficaremos no alto do monte, onde nós temos controle sobre tudo, ou nós vamos mergulhar no pântano e debater permanentemente com as questões do nosso dia a dia, tanto na escola quanto no sistema. O protagonismo docente, trabalhado no eixo 4, lida diretamente com esse conflito e lida diretamente com esses problemas. Mas nós temos alguém que vai nos dar uma palavra de consolo, de ânimo, e vai mostrar para nós algumas qualidades com as quais a gente pode ir caminhando e fazendo a nossa trajetória. Só podia vir essa contribuição do Emerson Deri, que fala de algumas características dos grupos de agenciadores de mudança. Nós somos um grande grupo para agenciar mudança. E ele coloca 4 características. A primeira, nós somos sujeitos políticos, porque operamos com intencionalidade com a fabricação de imaginários coletivos e organização de atores sociais, tendo como núcleo fundamental a capacidade de negociar, pactuar, construir novas possibilidades, de agir individual e institucionalmente, de agir com sensibilidade, de agir com cuidado, de agir com inteligência. Somos também cartógrafos, que operam com ferramentas e conceitos que permitem acoplar a autoanálise e autogestão entre os coletivos constituidores de um campo de práticas. Os grupos produtores constituem-se disparadores de análises com seu agir inquieto, interrogador, produzindo processos instituintes e analíticos. Análise de contexto, avaliação, cartografia são todas ferramentas que a gente utiliza indispensáveis para cumprir esse papel. Outra característica, nós somos portadores de futuro. Temos que olhar para frente, porque disputamos os sentidos dos fazeres sociais no campo e foco, tendo como núcleo a capacidade de ser formulador de políticas. Não se supõem detentores de todas as respostas, mas são capazes de provocar, de formular alternativas, de reunir elementos conceituais necessários para nossas formulações. Vamos utilizar os nossos projetos para sermos realmente produtores e portadores do futuro. E, finalmente, pedagogos, né? Porque operam na interseção dos saberes e com o seu trabalho vivo, em ato, no campo das práticas de ensino-aprendizagem, disparam novos processos de subjetivação, construidores de novos territórios de subjetividades, tendo como núcleo serem convocadores, convidadores, produtores de oportunidade e convites a todos os demais atores sociais envolvidos. É fundamental que os nossos grupos cresçam, que as nossas relações se fortaleçam e que a gente traga mais gente para esse lado. Muito obrigado.